Mateus capítulo 1, ele começa, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Essas histórias da genealogia não é simplesmente para poder mostrar a estirpe, a árvore genealógica, a questão da descendência. Ela também, naquele tempo, tinha um significado de mostrar a nobreza que o sujeito é oriundo. E se ele fez jus à sua descendência, este era filho de Davi, entendeu? Para ver se o cara fez jus àquilo ou não fez, entendeu? Se ele honrou ou desonrou os seus ancestrais. Então, tinha esse foco também para poder trazer, digamos assim, esta compreensão e este sentimento. E essa questão da genealogia trazia o status do cara, porque pensem comigo, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quem foi Davi na cabeça dos caras que eles estão escrevendo? Pô, esse cara é filho de Davi, entendeu? Pô, quem é esse cara? Esse cara é filho do fulano de tal. Para quem você falar, depende, meu irmão. Porque se você for falar para uma criança, pô, ele é filho do Homem-Aranha, é mesmo? Oh, é filho do Super-Homem, rapaz. Entendeu? Então, na cabeça do judeu, quando se fala filho de Davi, pô, Davi, quem era Davi? Um personagem ilustre, ilustríssimo entre a comunidade judaica, entre os irmãos judaicos. Então, quando se diz filho de Davi, filho de Abraão, ou quem foi Abraão? Abraão é o patriarca desse povo. Abraão, Isaac e Jacó. É muito comum essa fala, essa trilogia aí de Abraão, Isaac e Jacó. Agora, isso também traz outras conotações para quem lê essa questão, esse questionamento naquele tempo. Porque filho de Abraão, quem foi Abraão? Abraão foi o cara que Deus escolheu e disse que sobre ele estaria a sua bênção. E disse, vai para uma terra que eu vou designar. E você vê que nele serão benditas todas as nações da terra. Então tem esta conotação de que a bênção de Deus não está restrita a um espaço físico, a um espaço que se possa geografizar, terra de Canaã, Israel. Não, Ur dos caldeus, Babilônia, onde é chamado de gentio. A própria Judéia é abençoada e todas as outras terras são abençoadas em Abraão. Então, filho de Abraão é filho do abençoado. Filho de Abraão é aquele no qual a bênção chega às famílias da terra. Tem essa conotação de bênção. Em contrapartida, o Império Romano, completamente perverso. E aí mostra que no Império Romano não está a bênção, mas a bênção está no filho de Abraão, que nele são benditas todas as nações da terra. E pertencer a essa descendência é pertencer a esse chamado reino de Deus. Pertencer a esse reino de Deus é um reino anti-imperial, ou seja, um reino contra o reino romano, em que os dois andam em um paralelo, em que a bênção de Deus repousa sobre esse Jesus, no qual o Mateus irá dissertar. O livro de Mateus irá trazer toda essa dissertação. Davi, quem foi Davi? O rei, o grande rei, onde há em torno dele contornos de fidelidade, de devoção, de adoração. Ele é filho da adoração, ele é filho daquele que respeita o eterno, ele é filho do escolhido, do estabelecido, do ungido, do levantado, daquele que saiu lá do zero para poder estar no trono. Ele é oriundo desta descendência. Então, falar de Jesus como o filho de Abraão e filho de Davi não é simplesmente traçar uma árvore genealógica, mas sim é de fato mostrar dentro de todos esses meandros, essas qualificações e esses apontamentos palpáveis que é Davi e Abraão, muito concreto sobre a pessoa de Jesus, que remonta às tradições que nos corações de todos aqueles que estão ali ao ouvir o escrito, a audiência de Mateus,
eles todos são sabedores de fato quem é Davi e Abraão. Então isso tem algo que, na verdade, levanta esse sujeito chamado Jesus. A origem dele como uma origem nobre e de muito destaque entre a comunidade judaica. Então isso aqui é algo extremamente profundo, tremendo, aceitável, honroso, respeitoso, digno diante desse povo. Entendeu? Então, quando Mateus faz essa apresentação, ele faz desse jeito, desta forma, entendeu? Falar do Abraão e do Davi, isso traz um contorno gracioso à pessoa que se fala. Hoje, quando a gente fala do Jesus, a gente já tem o Jesus como tal, mas naquele tempo não era assim, quando o cara estava escrevendo, entendeu? Então ele apresenta quem é esse Jesus. Ele faz essa apresentação sobre a pessoa de Jesus. E aí ele prossegue, gente. Vamos prosseguir aqui comigo. Depois eu lanço mão aqui do livro. Ele começa a dizer o seguinte, olha: Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Então ele vem a Abraão, antes dele traçar, ele diz filho de Davi, filho de Abraão, porque são duas pessoas marcantes. Então ele já chama a atenção, olha aí, vamos respeitar que o cara é filho do presidente Lula, entendeu? Respeita porque é filho da Dilma Rousseff, só para você entender. E você vê que o Lula e a Dilma não tem nada a ver com a origem do Brasil. Governam o Brasil e outro governou até um certo tempo, e a gente traz aquele respeito pela posição no qual eles alcançaram através de eleições. Mas o Abraão foi o cara que fundou a nação de Israel. Esse povo é oriundo de Abraão. Davi foi o grande rei de Israel durante 40 anos, né? Então ele pega e fala sobre Abraão, Isaac e Jacó. E aí ele pega e diz: e Judá gerou de Tamar a Pérez, e a Zera, e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e a Nasson gerou a Salmão. Olha só, você vê que ao mesmo tempo em que ele traz pessoas ilustres, ele pega e coloca aqui: e Judá gerou de Tamar. Se nós pegarmos essa questão de Judá e Tamar, eu não sei se vocês conhecem essa questão de Judá e Tamar, Gênesis no capítulo 38, uma história no meio do caminho que não tem nada a ver com nada, mas ele insere aquela história ali do capítulo 38 de Gênesis. A Tamar é casada com o filho de Judá, entendeu? Aí o cara morre, aquela coisa toda, aí o outro irmão não quis e tal, ela se faz de prostituta e se deita com o sogro. E aí, pô, como é que o cara vai botar uma mancada dessa na genealogia de Jesus? Pô, não era pro cara ter colocado isso na genealogia de Jesus, né? O cara vacilou. O cara não vacilou, é a gente que pensa assim, ele tinha que ter colocado ele. Entendeu? Isso aí é para você entender o seguinte, que na família de Jesus também teve problemas. E na família de Jesus não há nenhum tipo de moralidade. Entendeu? Não há nenhum tipo de moralidade. A Tamar fez o que fez e o Judá completamente enganado. Mas olha o engano do cara, achei que fosse uma prostituta. Então, como quem diz, uma prostituta podia pegar. Completamente enganado, mas a prostituta está tranquila. É o ser humano, né? Se não fosse humano, não seria assim. Aí você vê que até Salmão, ninguém aqui, meu amado, tem grandes expressões. Pessoas que talvez até a tradição esqueceu. Mas aí vem que o Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe. Quem era Raabe? A meretriz. A outra se fez, a outra era de fato. Raabe a meretriz. Raabe a meretriz aparece no episódio dos 2 espias que Josué enviou.
Entendeu? A galera de igreja, cara, não tem coragem de falar sobre isso. Esconde esse acontecimento na pregação. O que os caras vão para um país estranho e vai logo para um prostíbulo? O que um homem faz no prostíbulo? Ele não fala nada, né, João? O que um homem faz no prostíbulo? 38, Gente, o que um homem faz no prostíbulo? Você não sabe, não? Vai se prostituir. Os caras foram lá se prostituir com a Raabe. E talvez não com a Raabe, com a mulherada que estava lá, ou com a própria dona da casa, entendeu? Agora você vê que vacilação. A mancada humana não atrapalha os propósitos e desígnio divino. Deus livrou Israel e deu vitória, mesmo com os caras que deveriam ir lá ter um trajeto, um traçado de fé, eles estão lá fazendo a obra de Deus, mas eu vou ali numa prostitutazinha. Deus sabe que eu sou ser humano. É um pilantra, né? Vai fazer o quê? Eu posso criticar a atitude, eu não posso criticar o cara porque eu sou homem também, entendeu? Mas essa atitude está errada. O cara é com ele mesmo, mas a atitude está errada. Eu não posso louvar a atitude. De forma alguma, entendeu? Está errado, não era para ele entrar em prostíbulo nenhum, era para ele segurar a onda dele, voltar para casa e ter com a mulher dele. Ele não ficar em prostíbulo na rua, né? Logo em prostíbulo, né? Não defendendo qualquer outro tipo de prática, mas prostíbulo é o cúmulo do problema, né? Mas tudo bem. Não que se no prostíbulo esteja tudo bem. Então, ele pega e aponta Raabe. Ele, mais uma vez, não tem moralidade nenhuma a genealogia de Jesus. Raabe é a meretriz. E o Salmão casa com a prostituta. Que parada, né? E hoje a gente aqui, quem quer casar com a prostituta? Quem receberia a prostituta como mulher? Complicado isso, rapaz. Muito complicado. Complicado demais. O mais complicado é o Oséias, né? Mas ele não está aqui na parada, né? Então, como é que o cara vai casar com a prostituta? Eu não sei, mas ele sabe. Mas ele casou com a prostituta e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe tem um nome na história e Boaz um nome tanto dentro do escrito bíblico, porque Boaz é aquele que casa com Ruth, a Moabita. Como é que Boaz vai casar com Moabita? Boaz não pensa. Não podia casar com a Moabita. Moabe era filho de Ló, entendeu? Ló, no incesto com a sua filha. Caramba, a genealogia de Jesus é uma parada pesada pra gente, né? A gente não aceita isso não, é melhor a gente arrumar outro Cristo, né? Isso é para você ver o que a Bíblia conta sobre Jesus, porque a gente quer inventar e enfeitar o Jesus, e acaba criando outro Jesus, né? E não o Jesus da Bíblia. Mas o cara casou com a Raabe, gerou Boaz, Boaz gerou casou com a Ruth, gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé é aquele que se diz, da raiz de Jessé veio Davi, ou seja, Jessé vem diretamente de Ruth, a Moabita, e Ruth com Boaz, e Boaz de Raabe, e Raabe de Salmão gerou Boaz, e Salmão Nasson, e vai até chegar a Tamar, através de Judá. Que coisa, né? Caramba, o que esse cara está querendo dizer com isso? Não há moralidade, entendeu? Não há moralidade nenhuma, não tem esse negócio com ele, entendeu? Porque a gente fica, não, porque Jesus e tal. Você vê aqui que Jesus pega a prostituta que acredita no Deus, que acredita em Yahvé, Tamar, que fez aquela merda que fez o Judá junto com ela, e a mesma sorte, a história da Ruth, a Moabita, que disse: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde tu pisares eu vou pisar, onde tu pousares eu pousarei, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, alguém que se volte a esse Deus, ele recebe Moabita, que na cabeça do judeu não serve para nada, ele recebe prostituta, que na cabeça nossa até hoje, ninguém aqui disse eu casaria com a prostituta, porque a nossa cabeça não recebe isso, entendeu? Nossa cabeça é complicada, você vê. Mas a cabeça de Deus não, ele recebe a prostituta que eu e você não recebe. Entendeu isso? A mulher acreditou, a mulher deu testemunho: olha,
Vocês vieram aqui transar com a mulherada aqui, tá tranquilo, mas deixa eu falar uma parada pra a mulher evangelizou os caras. Olha só. A mulher evangelizou os caras. Não, tô sem vacilar, mas tá lindo. Não vou nem tocar no assunto. Mas eu tô sabendo que Deus tem parado tudo aí, abriu o mar, tá descendo até comida do céu, eu não sei nem que parada é essa. O que fez aos reis dos amorreus, o que tem feito aos reis, e o coração do nosso povo está tudo desmaiado por causa da vossa presença. E bem sei que o vosso Deus tem entregue o nosso povo e o nosso rei em suas mãos. Caramba, a mulher acreditou em Deus. Então acha que Deus é rejeitado porque ela é prostituta? Ele, opa, vem cá. Eu não tenho esse padrão de moralidade que eu vou salvar um certinho. Como a igreja evangélica prega, diz que quando Jesus voltar, vai pegar aquele assim, assim, assim. E, esses são os padrões para ser salvo? Tá, legal. O sangue de Jesus não precisa. O cara fica assim, 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 é salvo. Pronto. Não precisa de sangue de Jesus para nada. Só tu ficar assim, assim, assim. Paulo criticou muito isso, que ele disse, olha, não é pela obra, mas é pela graça que sois salvos. E ele lá em Gálatas, ele diz, quem nos fascinou, Gálatas, que voltaram às práticas da carne novamente. Porque os frutos da carne é tudo isso, mas o fruto do Espírito é outra situação. Por que vocês voltaram? Eu novamente estou como uma mulher sentindo dores de parto, gerando vocês outra vez, porque vocês retrocederam às práticas da lei humana. Entende? Então, nós não aceitamos, mas ele, opa, vem cá, Raabe, pode vir. Moabita é da terra estranha, eu quero pessoas de terra estranha aqui. Já dizia a parábola de Jesus sobre a porta estreita, no capítulo 13, verso 21, 22, 23, 24, 25, acho que até o 30, de Lucas, onde ele diz assim, que virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa comigo no reino de Deus, juntamente com Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas. E vós, que se acham os cumpridores disso e aquilo, ficarão de fora. Ali haverá pranto, choro e ranger de dentes. Você nota o seguinte, que a pregação hoje de evangelho que existe por aí é contra o evangelho de Jesus. E o evangelho de Jesus é contra a pregação que se hoje pregam as igrejas por aí. E aqui, de fato, Raabe está lá na parada, toda errada e tal. Jesus, toda errada na minha cabeça, meu irmão. Jesus transforma ela, a prostituta. Jesus transforma a mulher da terra estranha, entendeu? Jesus transforma a bobagem que Judá e Tamar fizeram. E na nossa cabeça, Deus só trabalha através do homem aqui. Jesus está vindo através de todas essas mulheres que nunca poderiam. Jesus é santo. Não pode. Na família de Jesus não pode essas coisas. A gente logo exclui, né? A gente exclui. A gente tira de ideia. Mas Deus não faz isso. Deus não olha assim, não vê assim, não entende assim. Até porque Ele sabe da nossa deficiência. E Ele sabe que a gente não pode amar como Ele ama. Entendeu? Deus se revela de uma outra forma completamente diferente. Eu posso me revelar com hipocrisia. Entende? Eu posso me revelar trazendo impressão a terceiros, mostrando-me algo que eu não sou. E alguém olhar, nossa, Joel, eu posso me revelar assim. Deus não pode se revelar assim. Deus não se revela causando impressão a terceiros. Deus não pode se revelar com hipocrisia. Deus se revela do jeito que Ele é, da forma que Ele é, da maneira que Ele é, porque Deus é amor. Então Ele se manifesta em amor. A gente se manifesta com mentira, com hipocrisia, com idolatria, com criações, com invenções, com uma série de problemas loucos e doidos. Mas Deus não. Você vê que o Jesus pergunta para o Pedro, Pedro, tu me ama? Esse me amas que Jesus pergunta é um amor ágape, é com amor ágape. E o Pedro, quando responde, se você olhar lá no original, ele responde com filos. E filos, filotrampia, é uma coisa humana, não era isso que o Senhor Jesus queria.
Mas o Pedro, ainda bem que ele não foi mentiroso, ele foi franco e falou que era com filos. E o Jesus perguntava com ágape. E aí ele falava com filos e outro com ágape, com filos e com ágape, mas o Pedro estava falando a verdade porque Pedro não podia amar da maneira que Jesus ama. Tanto que lá no capítulo 14, 16 de João, 14, 16 de João, 16, 26, 14, 26, 1 João, capítulo 1, versículo 26 também, é uma revelação do enviar do Espírito de Deus, que é o segundo Paracleto, é o Espírito Santo de Deus, mas há o primeiro Paracleto, que é o próprio Jesus, que diz: eu enviarei um outro Consolador, porque o primeiro Consolador ele se intitula Consolador. Ele diz que ele vos ensinará todas as coisas, porque o Jesus era a expressão exata do Deus Altíssimo, de uma forma que se manifesta visual, corporal e palpável. Entende? Só que isso é extrínseco e não intrínseco. E o Espírito Santo, que é o outro Consolador, que era necessário que ele fosse para que ele pudesse enviar, seria intrínseco. Seria nele, nós somos feito filho no Filho. E aí, uma vez tendo sido feito filho no Filho através de Deus, estamos ligados com Deus. Mas ainda não tínhamos algo intrínseco, embora tendo Jesus frente a frente conosco, ainda não tínhamos experiência da realidade que era poder amar como Ele nos ama, porque o Espírito dele não estava dentro de nós, e quando Ele sobe e envia o Espírito, há uma transformação em nós, ao ponto de podermos dizer o seguinte: agora te amamos, Abba Pai, pelo Espírito, porque papai, ninguém pode dizer Senhor, a não ser que seja pelo Espírito de Deus. E esse papaizinho, papai querido, era Jesus que falava. Quando nós recebemos o Espírito, nós podemos dizer Abba Pai, porque esse Espírito está dentro de nós, que é o Espírito do Filho que foi enviado pelo Pai. Então aí conseguimos entender esse amor, e só entende esse amor quem o recebe, e quem o recebe é nascido de Deus, e quem é nascido de Deus é gerado por Deus, e quem é gerado por Deus ama o seu irmão. Quem ama o seu irmão não maltrata, mas antes o recebe. Eis aí o problema pelo qual muitos que andam fora desse amor não conseguem amar a Raabe nem receber a Ruth, a Moabita, e diz que a Tamar e Judá é dois desgraçados. Mas quem o recebe ama o seu irmão. Quem tem esse amor não age de forma inconveniente. E ele pode dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eis aí o problema pelo qual o mundo não ama e nem o conhece. Então essa moralidade é completamente quebrada, porque o Senhor sabe que Ele precisa descer até nós, já que Pedro não foi até Ele, porque estava muito alto. Ele veio até Pedro, Ele veio até mim, Ele veio até ti, Ele vem até nós com este amor tremendo e sublime, que é completamente desconcertante, porque minha realidade é essa: eu não quero Raabe, cara. Mas Ele desconcerta todinho que eu receba Raabe. Entendeu? O amor de Deus é desconcertante, tira você da sua moralidade. Até porque se você olhar para a sua moralidade, nada de moralidade é em ti. Você é um tremendo de um vacilão pecador, que precisa de Jesus todo dia, e você, papão, uma ficha cai. Né? Isso é muito interessante. Mas a galera não recebe. E aí ele vem mostrando ali: olha, tá, uma coisa aqui, meu irmão, é de outro jeito, é de outra forma. E pá, ele formata e manda o colunamento que a gente tem predisposto sobre essas questões de moralidade, de família, de acepção, de inclusão e tal. A gente joga ali, mas você vê que a genealogia de Jesus ela é totalmente inclusiva. Traz povo de terra estranha, povo que vacila, mulher prostituta e por aí afora. O cara que se casa com a prostituta. Essa é a genealogia de Jesus. As pessoas dizem que genealogia não dá pregação. Aí, meu irmão, como não? O lance é o lance. Então, aí ele vem aqui e dá o Jessé. Daqui a pouco o Jessé gerou o rei Davi. Olha só, Davi era o cara. Agora tem um levante total aqui na história da genealogia.
deu-lhe uma massacradazinha para mostrar, mas ao mesmo tempo agora ele levanta Davi que saiu lá do meio da malhada, né? Lá cuidando de ovelha, Deus exaltou ele soberanamente. O cara foi o rei de Israel. O cara trouxe traços, digamos assim, para que Israel pudesse ser uma nação que despontasse entre as demais nações existentes da época. Colocou ela num patamar de igualdade e até de superioridade, o Davi colocou. Então, quando ele traz isso, o cara, quando lê, ele, rapaz, a família desse Jesus é impressionante. A família desse Jesus tem rei, a família desse Jesus tem patriarca, a família desse Jesus tem Tamar e Judá. Que merda, mas tem, que merda na minha cabeça, mas tem essas pessoas e transforma. A família de Jesus tem até prostituta, ele muda a história, muda a vida, muda. A família de Jesus tem rei de terra estranha? Tem. A família de Jesus tem o rei Davi? Tem Salomão, um dos homens mais sábios de toda a história da existência, né? Família de Jesus. Aí agora ele pega e diz assim: e gerou Salomão daquela que foi mulher de Urias. Rapaz, o que o Davi fez que esse negócio está aqui? Davi chegou e falou assim: Joabe, a parada é o seguinte, mata o otário que eu vou ficar com a mulher dele. Vou ver a mulher dele maravilhosa, você é um otário, eu sou rei, eu vou ficar com a mulher dele. Olha só o que Davi faz. E fez. Na cabeça dele ele é um otário, mas a história bíblica mostra que o cara não era um cara de fé, um cara fiel. Mandou chamar ele da guerra para arrumar uma treta, já estava tudo dado, ele vai deitar com a mulher dele e o filho vai ser dele. O filho vai ser do boi. Na cabeça de Davi, olha só o Davi, perverso, sujo. O cara virou mais digno que a atitude mais digna do que qualquer coisa. Davi, deixa eu te dar um papo. Eu não vou descer e ter prazer com a minha mulher enquanto a rapaziada que luta comigo está lá para morrer e eu aqui numa boa. Isso não é justo de minha parte, eu vou ficar aqui. Não vou descer, porque o Davi entrou em parafuso, rapaz. Eu tramei uma zebra, o cara é mais santo do que eu pensava, eu estou todo endiabrado e o meu diabo não conseguiu pegar o cara. Aí agora, como é que eu faço com o cara? Não tem demônio que eu consiga enfiar nesse cara, rapaz. Os demônios estão tudo em cima de mim. E armou uma treta daqui e dali, escreveu uma carta endemoniada pro Joabe. Joabe mata o malandro, que eu vou ficar aqui numa boa com a mulher dele, que a mulher dele é linda. Joabe matou o cara. Quando eu digo matou, botou o cara na frente da peleja, tirou a retaguarda do cara, deixou o cara sozinho. O cara matou todo mundo lá de dentro. Ele morreu, mas ele venceu a cidade. Ele conquistou a cidade, o cara. O cara era fera. Você vai ver que ele aparece nos 33 valentes. E aí, o cara faz questão de colocar que daquele que... O Salomão não era o filho que estava sendo gerado no momento dessa coisa ruim, não. O filho morreu. Mas o Salomão veio dessa mulher. O cara colocou aqui, tá vendo? Que o Davi, além de ser rei, esse cara todo, fez essa merda aí. Fez esse adultério e esse homicídio. Entendeu? Uma trama. E não sei nem se deram um sepultamento digno pro cara, porque também não diz, então não vamos falar sobre isso, mas... Fora treta. Que a família dele veio sendo exterminada, né, Joel? O cara lá no capítulo 13, falando sobre o incesto de Tamar, aí Amon tem incesto com a Tamar. Não, isso aí acontece uma série de problemas por conta disso. Isso. Mas aí, isso aí é a família, uma família, mas o rei Davi. De fato, e toda essa problemática aí que você está apresentando, a turma da audiência de Mateus sabe dessa problemática. Sabe que o Amon ele vai lá e pratica esse estupro com Tamar, Absalão mata Amon e Absalão tenta tomar ainda o reino. Tenta tomar o reino do pai, morre novo, com as flechadas no coração, pendurado lá. Ou seja, a turma sabe dessa problemática
E aqui o escritor está mostrando, ó, a família de Jesus não tem moralidade, meu irmão. Entendeu? E a gente quer botar moralidade, não tem que ser assim, tem que ser assim. Rapaz, o cara pode fazer a merda que for, se ele estuprou, você vê aqui, aparece na família de Jesus, entendeu? Jesus perdoa, eu e você não. A gente tem uma dificuldade séria para isso, porque... deixa eu explicar por que a gente tem essa dificuldade. Porque nós não conseguimos receber o da terra estranha. A gente não aceita. Você vê que as histórias de pregação bíblica, eu duvido que você já ouviu que os 2 espias estavam na gandaia na terra de Jericó. Você nunca ouviu isso. Que a galera não aceita isso, entendeu? Então não vou comentar. Mas os dois espias foram lá espiar, mas estavam lá apanhando alguém em terra estranha. Certamente, 2 malandros juntos, vou pegar alguém diferente. Entendeu? Aí a turma tem esse receio, até recua, mas é isso aí que eu estou falando para vocês, entendeu? Recua, mas a família de Jesus mostra isso mesmo. Os caras estão lá, e quem é que aparece na parada? Você vê que o cara vai com um prostíbulo, e o Senhor tira qual o nome que se dá para chefe do prostíbulo? Que quando é homem é cafetão, é cafetina. Aí o Senhor vai lá e pega a dona do prostíbulo. Certamente isso mostra que a prostituta morre, ele salvou certamente uma leva junto com ela, em se tratando de uma coisa metafórica e figurativa. Se ele pegou a prostituta, a mão não vai salvar a restante? Se ele pegou a chefe das prostitutas, que faz com que as outras possam se prostituir, que criam casas de prostituição, não salvará as demais? Claro que vai salvar. Agora, como mesmo eu falei, que nós temos esse problema, porque de fato não conseguimos amar com esse amor ágape, mas sim com filos, porque de fato esse Deus precisou descer até nós através do Filho, mas não foi algo explícito, conclusivo, intrínseco em nós, porque o Filho era uma expressão de Deus palpável, tocável, visível, audível. Mas ele não estava habitando dentro do ser humano. Ele mesmo disse: eu enviarei outro paracleto, que há de consolar, outro pedagogo, que há de instruir a criança, que há de levantá-la. Essa questão de paracleto, que está junto, que orienta, que é o advogado, que é o nosso advogado. Você vê que o João, ele pega e diz assim: filhinhos, digo-vos isso para que não pequeis. Mas aí, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando diz assim, para que não pequeis, ele está dizendo assim: mas eu sei que vocês vão pecar. Mas se pecares, tem um paracleto junto ao Pai. Talvez nós aqui não temos essa compreensão do paracleto, porque nós vivemos nesse mundo ocidental, e essa questão do paracleto, que se diz aquele que é advogado, a questão da vocação, que foi chamado para poder advogar junto com essa preposição, que mostra um sujeito que está conosco. Se você tentar entender isso, você vai entender o seguinte: o advogado, ele está tão junto contigo no seu problema, porque o advogado, ele lê o seu processo, entende isso? Ele lê o seu processo, ele toma ciência do seu processo, ele sabe o que se passou, você conta para ele está sabendo de tudo aquilo, você conversa com ele, e aí ele pega a acusação que há contra ti, entendeu? Essa acusação que há diretamente contra o sujeito, onde aparece, o acusador, é o termo que aparece no Apocalipse sobre o Lúcifer, ele é o anti-advogado. Essa questão de acusação, a palavra grega quer dizer, ela vem de uma palavra que significa ágora, praça, colocar em praça pública, botar no ventilador. De fato, essa palavra acusador significa isso. E ele sabe as tretas que aquele sujeito monta para te acusar, para te ferrar no processo. Ele conhece e sabe que aquilo é sacanagem,
porque você contou toda a história para o seu advogado. Quando o cara manda uma interrogação de lá e o juiz pergunta para você, doutor, e agora? Aí ele pega e por que você joga esse doutor e agora? Porque você está seguro nele, você está confiante nele, porque você sabe que ele sabe de toda a tua causa, sabe que o outro está arrumando uma treta para você, então você está nele, com ele. Você sabe que ele vai comprar seu barulho, ele sabe os caminhos para se conduzir a esse juiz. Então a alusão de Paracleto é algo extremamente magnífico, porque você está nele, você confia nele, ele conhece toda a tua causa. Filhinhos, digo-vos isto, para que não pequeis, mas eu sei que vocês vão pecar, e se pecar, tem um advogado para você solicitar. Então, quando eu digo onde mora a nossa dificuldade, é porque de fato a religião, ela desgraça com a vida do crente, porque ela não ensina a Bíblia. A religião, ela te ensina que você está salvo, ela ensina que você é santo, ela ensina que você alcançou as dimensões espirituais, está na presença do Pai, ela ensina coisas desse gênero. Ela não diz o que a Bíblia diz, que você, na manifestação da parousia, que é o querigma é o Jesus, a parousia é a vinda do Cristo, na questão escatom apocalíptica, no futuro visionário próximo, o retorno do Messias. Ele diz que receberemos um novo nome. Cara, se eu fosse santo, se eu já estivesse nas dimensões espirituais, eu precisava de novo nome. O nome está ligado à identidade. Ou seja, o negócio está ruim para o meu lado, tanto que eu preciso até de um novo nome, que esse nome aqui já está tão... Esse nome aqui está no Serasa espiritual, no SBC. A gente pode dizer isso, né? Não tem crédito em lugar nenhum, está todo enrolado, eu preciso de um novo nome. Se de fato eu já estivesse nessa condição, eu não escutaria e nem olharia e nem receberia, melhor ainda, Paulo não escreveria o quê? Que agora vimos por parte, mas veremos como ele é, e seremos semelhante a ele. Ou seja, se estou aqui, estou seguindo o que o Paulo disse, o que Jesus disse, e eu ainda não cheguei lá, ou seja, estou num processo de gestação, de transformação. O sim de Deus, quando Ele me recebe, é um sim dentro de uma totalidade. Ele sabe o que será amanhã, Ele sabe o que será daqui a um ano, Ele sabe o que será daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. E eu, quando digo um sim para o Senhor, amanhã eu estou dizendo não, porque eu não sei o que será do amanhã. Eu, quando digo um sim, não que o meu sim não seja numa totalidade, porque hoje eu estou diante dele dizendo um sim para ele, mas eu não sei o que será amanhã, e amanhã eu estou vacilando. Mas o sim de Deus é um sim numa totalidade, e o nosso não, porque somos limitados. Ou seja, estamos ainda sendo gerados, formados, processo de gestação. É como aquilo que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário. O Jesus na cruz do Calvário, quando ele morre, você sabe o que acontece quando ele morre? Eles abrem o Jesus do lado. Essa abertura de Jesus do lado, sai sangue e água. Quando ele sai sangue e água dele, ele está dando a luz ao Espírito Santo de Deus que chega até nós. Esse Espírito Santo de Deus que é gerado nele, chega a nós para que em nós possa fazer com que fôssemos gerados filho nele. Mas estamos sendo gerados, em algum momento nasceremos e chegaremos à estatura de varão perfeito e receberemos um novo nome e seremos semelhante a ele, e seremos então de fato coroados e assentaremos no trono de glória, mas não aqui, em um outro lugar, em um outro momento, em um outro cosmos. O que é cosmos? Cosmos é criação, mundo, mas o cosmos é o embelezamento da criação. Vocês entendem isso? Cosmos, nós pegamos o único significado que é pobre, mundo, mas cosmos é o embelezamento da criação, que vem uma palavra de origem grega, de onde surge cosmético.
que as mulheres gostam dos cosméticos, não é? Para que o cosmético? Para quê? Para embelezar. Se precisa de embelezar é porque não está bonita, né? Porque se não precisa de cosmético é porque tá legal, entende? Então a criação é o cosmos que vem de Deus, por Deus, que é gerado do caos. O caos é o Espírito de Deus que paira sobre o caos, Tohu Bohu, que é sem forma e vazio, ou seja, do nada, ele traz e forma o cosmos, que é o embelezamento da criação. O embelezamento da criação vem lá do Tohu Bohu, através do Ruá de Deus que paira sobre a face das águas. E esse Ruá de Deus nasce para mim e para ti, não para Deus somente, mas não que de Deus já não tenha nascido, porque Ele é eterno desde a história da existência, mas Ele é manifesto a nós na cruz do Calvário. Se manifesta o Espírito de Deus a nós, que é o cosmos, é o embelezamento da criação. O embelezamento de que forma e de que maneira? Porque eu, em si próprio, intrinsecamente, não consigo amar o meu próximo, somente filantropoi, e não tem ágape na questão. Mas quando esse Espírito que a mim chega como um segundo paracleto, que é um segundo advogado, que tem o poder de me justificar e resolver a minha problemática diante do Pai, ele embeleza a mim ao ponto de em mim nascer uma nova criatura formada nele, por ele, através dele, para que nele fosse restabelecida todas as coisas e reconciliando o mundo com o Pai através de si mesmo, para que eu e você pudesse fazer com que o amor de Deus viesse superabundar em nossos corações pelo Espírito de Deus. Aí sim eu digo Abba Pai, porque Ele é meu Pai querido e Pai do meu irmão vacilão, de mim que também é vacilão, e da prostituta e do fulano e do cicrano. Aí de fato eu entendo a genealogia de Jesus, que em se tratando de um olhar clínico, apenas com uma ótica extremamente humana, eu não consigo ver e visualizar, mas a audiência mateana que recebe essa genealogia, ela consegue receber essa coisa como algo absurdo e tremendo e completamente desconcertante e boquiaberto, que é o amor de Deus manifesto a nós, simplesmente através de um pequeno escrito que mostra a economia de Deus imanente, porque essa economia é o serviço de Deus, que é Deus em nós, é a descida catabática de Deus para uma anabase do homem, ou seja, a catabática é a descida, a anabática é a subida, ele desce para que a gente possa subir. Isso é um negócio fantástico, velho, e ele fala disso dentro da genealogia que Mateus escreve. Agora tu vê, cara, como é que pode o cara viajando para ele escrever essas coisas, e a nós é privado pela religião, que é uma peste que anda na escuridão, é a mortandade que assola o meio-dia, seta que voa de noite, entendeu? Mas o Senhor Jesus veio para desfazer a obra do diabo, né? Você vê que Jesus veio e lutou contra a religião, e a gente está aqui também para isso, meu irmão. E a gente também está aqui para apregoar a verdade. E aí, daquela que foi mulher de Urias, rapaz, fala tudo. Que negócio, que manto de mistério é esse, né? Isso é fogo puro. Isso é manto mesmo, né, João? Isso aqui é manto puro. Isso é manto. Agora, ele pega, Salomão gerou Roboão, e Roboão gerou Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Faltou o Amazias aqui, eu não sei porque que ele tirou o Amazias, quando eu encontrar com ele eu vou perguntar a ele. O Amazias foi pai de Uzias. O Amazias foi pai de novo.
Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. O que o cara está querendo dizer agora então? Que ele sai dessa sequência de reis aqui. Vamos lá, Roboão, vamos pensar, o cara está escrevendo a um povo que sabe quem foi Salomão e quem foi Roboão. Quem foi Roboão? Um vacilão, que disse que, ou seja, o cara infiel, o cara chegou e falou assim, olha só, a rapaziada, os conselheiros, o Roboão, o negócio é o seguinte, tá ruim, tá difícil para os súditos, a turma está reclamando, vocês estão arrancando o couro, tu virou um verdadeiro faraó, bota a galera para trabalhar e tá tomando os impostos da turma, tu tá massacrando o povo, cara. Tu tá comendo a gordura das ovelhas, tu tá arrebentando geral. E não foi para isso que nós fomos estabelecidos. Alivia os impostos da galera aí. Ele, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. O meu dedo mindinho será mais largo que as costas do meu pai Salomão. Fala tu. Por que o cara coloca um cara desse na genealogia de Jesus? Por quê? Ele mostra a infidelidade, ele mostra a falta de bom senso, a incompreensão, a avareza, desumanidade, falta de amor. O cara é desumano, totalmente desumano, mas o cara está lá na família de Jesus, mano. O cara está com quem em cima, Joel? Está com o diabo nas costas. O cara tá como? E aí, meu velho? Mas o cara tá lá, completamente infiel, entendeu? Aí vem o Abias foi até mais legal, entendeu? Mais tranquilo, mas você vê que no caso do Roboão, gerou a divisão do reino. Quem não sabe dessa história em Israel, que o Jeroboão, filho de Nebate, levou as 10 tribos do reino do norte. E o Roboão, por causa desse problema, ficou com as 2 tribos. Quem não sabe disso? Mas o cara vai e bota o Roboão aqui. O cara, será que tinha que botar o Roboão aqui? Não tinha outro lugar para botar o Roboão? E Deus foi tão bom que ele falou, olha, por amor de meu filho. Não, por amor de meu filho, mas aí deixa eu te dar um papo. Se somos nós escrevendo a história, a gente ia botar o Roboão na família do cão. Mas não ia botar ele na família de Jesus. Isso é para você ver como é que nós somos. E como que Deus é? Não, Roboão, bota Roboão na família do diabo. Aqui não. O cara melhor, não. Na religião tá bom, bota na religião da Umbanda, né, da feitiçaria lá, que ele pertence aqui tá fora. A gente é cheio desses preconceitos, dessas coisas malucas. Ia botar o Roboão lá no quinto dos infernos, mas aqui não. Bota ele na lista do diabo, bota lá no poste pendurado para ser ripado. Aqui não, mas o cara tá aqui, velho. Aí vem o filho dele, né, e tal, Abias. Aí Abias gera Asa, a gente boa toda a vida, nome de Deus, entendeu? Tranquilo, tá ali, não vacilou, ficou numa boa. Tranquilão, Asa, poxa, um cara que deve ser, digamos assim, respeitado. Asa gera Josafá. Josafá também é homem de Deus. Vacilou, é claro, mas o profeta Jeú foi lá e ripou ele no capítulo 17, 18, 19 de 2 Reis. Deu-lhe uma ripada nele. Devias tu fazer aliança comigo? E se associar com aqueles que não servem ao Senhor? No caso era o Acabe. Foi fazer aliança com Acabe. Pô, uma vacilação fazer aliança com Acabe. Acabe tinha casado com a Jezabel, estava fazendo merda geral, aloprando tudo, botando idolatria para tudo quanto é lado. Já tinha dado uma zebra lá com Elias, o problema danado, e o cara ainda vai fazer aliança com Acabe e dar o filho dele para casar com a Thalia. Ele fez uma lenha. Esse malandro da família de Jesus, o cara fez Israel pecar, o Israel do sul, que do norte já estava tudo desgraçado. Mas no capítulo 20, no capítulo 19 ele já refaz as coisas. No capítulo 20 ele tem um confronto ali tremendo, e Deus livra o cara, aquela coisa toda. Mas o cara tá ali, né? E tal. Josafá gera Jorão. Jorão casou com a Thalia, olha a merda. Aí, e Jorão gerou Uzias. Aí antes de Uzias aparece o Amazias. Amazias é um cara até interessante, que o Amazias era irmão
de um cara que tem um filho que na história bíblica é muito conhecido, o filho do irmão do Amazias. Amazias tem um irmão com o nome de Amós. Amós tem um filho, o filho de Amós se chama Isaías. Por isso que eu falei, poxa, o cara ficou de fora, o cara é responsável, tinha um irmão maneiro, que teve um filho legal. O Amós era pai de Isaías, o profeta. Então, o Isaías, aquele homem de Deus, então, foi criado junto com Uzias. Uzias andou na presença de Deus, no tempo do vidente Azarias, andou na presença de Deus, fez a vontade de Deus, andou, buscou a palavra do Senhor, andou nos caminhos do Senhor, até que em um momento se ensoberbeceu e foi queimar incenso no altar de incenso, foi expulso do templo, foi ferido com lepra. Jotão, seu filho, reina, vacila pra caramba. Aí o ministério de Isaías começa a desenvolver esse processo todo e tal. Isaías começa a divertir a galera. Aí Jotão gera o Acais, pô, rapaz, terrível o Acais. O Acais era aquele cara que conquistou tudo. E aí vacilando direto, o Isaías chegou, olha só, tu tá aí de mancada? Pede um sinal, o Senhor não vai pedir nada, quer saber de Deus do caramba, meu irmão, o problema é teu, tu não vai falar, então tá, o Senhor mesmo me dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho. Falou isso para Acais, aquela coisa toda. E aí a voz profética do Isaías aparece ali. O Acais era um cão também. Acais gerou Ezequias restaura a Páscoa. Ezequias um cara maneiro e tal, homem de Deus, restabeleceu tudo. E teve uma escolha muito infeliz quando pediu para viver, mas para ser curado, aí viveu mais 15 anos ruim para ele depois dessa cura, não foi nada bom. Isso é para a gente entender que talvez uma cura não seja algo bom para a gente. O que é bom para a gente é salvação, não é cura. A gente fica aí, Senhor, cura a minha enfermidade. Não sei se vai ser muito bom curar a sua enfermidade. Talvez seja algo simplesmente momentâneo. Não foi bom para esse cara aqui. Aí o Ezequias gera Manassés. Manassés era o diabo, mano. Só fazia merda. Foi parar até preso lá no Egito, nas mãos de Faraó Neco. Neco botou ele no exílio, mas ele teve um negócio de bom. Se arrependeu lá, Deus trouxe o cara de volta e tal, voltou a reinar. Só que ele era tão ruim que ele enfiou Isaías dentro de um tronco de árvore e cortou Isaías no meio. Agora tu vê. Cortou o profeta Isaías no meio, cerrou o malandro. Esse malandro fica perturbando aqui, profetizando em nome de Deus, vamos passar ele logo para Deus do caramba. E matou o cara. Agora tu vê. Matou o cara. Você vai ver que Hebreus, lá dos heróis da fé, fala que outros foram cerrados ao meio. É um apontamento ao Isaías que o Manassés matou. Você vê que o cara não valia muita coisa. Mas está aqui na família de Jesus. Aí Manassés gerou Amon pior do que Manassés, meu Deus do céu. Amon gerou a Josias. Josias foi até legal, porque Josias teve ali um trabalho executado de uma restauração, mas estava muito no final, não conseguiu recuperar o povo num todo. Aí Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. No tempo de Jeconias é o Jeoconias, Jeoaquim, Joaquim e depois o Zedequias. O Zedequias foi um diabo, não ouviu o Jeremias. O Zedequias era o cara que ripou o Jeremias, tá? O Malaquias não, Ezequiel estava lá na Babilônia já tinha sido deportado, mandando carta para ele. Aí, tu não vai ver, tu vai entrar, mas tu não vai ver. Não, ele disse, tu não vai ver, e o Jeremias dizendo, tu vai entrar na Babilônia. Aí que ele esculachava mais o Jeremias ainda, e o profeta lá está dizendo que eu não vou ver, então eu não vou entrar lá. Mas ele entrou cego, ele entrou e não viu mesmo, de acordo com o que o profeta falou. Ele não viu, mas ele entrou. Foi para o cativeiro, mandava dar costa toda hora do Jeremias, e fazia aliança onde não era para fazer. Só troço ruim. Agora tu vê, tá aqui na família de Jesus, uns bons, outros ruins, a maioria tudo infiel. Ele colocou ali tudo infiel, mostrou ali, entendeu? E a galera que vê toda essa infidelidade, vê toda essa problemática, um monte de gente ruim que eu e você jamais admitiria. Mas aí você vê, quem veio antes de Jesus, meu irmão, não é nada diferente da gente. E aí eu e você hoje quer ficar cheio de dedos,
cheio de apontar, cheio de fala e dizer, aqui tem que ser assim, aqui tem que ser assado. Ele fez isso, exclui. Tira ele da família de Jesus, que ele não merece ficar na família de Jesus. Exclui porque não é você. Exclui porque não é você. Porque se você sofre um acidente e seu dedo fica pendurado, você vai lá no hospital para poder colocar ele no lugar. Duvido chegar lá, o médico, não, acaba de arrancar, tá pendurado, arranca essa merda. Se tu vai, arranca o teu, tu vai falar. Aí o cara vai, peca, faz uma bobagem aí, ele pertence à igreja, aí tu manda excluir. O cara está doente, meu irmão, o dedo precisa ser costurado, não é arrancado. Ele precisa ser tratado, ele precisa, vem cá, meu irmão. Tu vacilou, mas tu pertence à família de Jesus. Vem para cá, fica aqui perto de mim. É o ágape de Deus, é Deus em nós, abraçando a criatura. É o Pai é diferente. Quem tem esse amor do Pai, tem o Filho. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem tem o Pai ama os irmãos. Quem de fato vive essa coisa, porque o Pai, ele não rejeita nunca. Você vê que a parábola do filho pródigo, o cara me dá tudo que é meu, eu vou meter o pé para fazer zona. O pai vai, ele foi, fez zona à vontade. No coração do cara, eu vou lá, e eu vou ser assim, eu vou ser como dos seus trabalhadores, e eu não vou, cheio de coisa na cabeça. Quando o pai vê ele, cara, o pai sai do seu lugar, o pai vai de encontro, o pai está ali, meu irmão, pronto para receber. O pai ficou como ali, atônito, não houve festa enquanto o filho saiu, porque o pai estava de luto. Você viu que o outro até reclamou, estou aqui a vida toda, não tem festa e tal. Como é que o pai vai dar festa e tem um filho fora? Ele não vai dar festa. O cara está todo errado. O cara chega, pai, pequei contra o céu e contra ti. Quando ele ia falar um monte de merda que ele tramou, qual foi o troço que ele tramou? Quem lembra? Já não sou digno de ser chamado seu filho, faça-me como um dos seus trabalhadores. Quando ele diz, pai, pequei contra o céu, contra a terra, o pai deu um gogó nele, abraçou, calou a boca dele. Não precisa falar o resto da merda. Fica tranquilo. Pecou, eu sei, já estou sabendo. Tá tranquilo, vem cá que tu é meu filho. Entendeu? Pecou, tá limpo. Pai, agarrou ele no gogó, senão ele fica falando merda lá a vida toda, lá, porque tanta merda que tem para falar. Né? Gastou dinheiro com meretriz, foi parando numa sujeirada danada, botou tudo a perder, e tal. Mas o abraço do pai não é um abraço de exclusão, um abraço de inclusão. O pai está todo feliz porque o cara quer vir como escravo, mas o pai quer filho como filho, porque o lugar de filho não é no mundo, o lugar do filho não é na vida, o lugar do filho é na mesa com o pai, entendeu? Não interessa qual filho que é. O lugar do filho é na mesa, é aqui comigo. Entendeu? E aí esses caras todos que estão aqui são criação de Deus. E o embelezamento da criatura chega pelo Espírito. E o Espírito de Deus é derramado em nossos corações. Para qualquer um, em qualquer lugar. Entende isso? O amor de Deus é derramado. O amor de Deus está aí, a gente não entende, mas Ele entende tudo. A gente não se entrega numa totalidade, porque nem a totalidade a gente conhece, porque ainda estamos sendo gerados. Eis aí o motivo pelo qual a gente não ama, dentro de uma plenitude total em Deus e com Deus. Mas um dia seremos semelhantes a Ele. E agora, o que compete a mim e a ti? Seguir para o alvo, meu irmão. Partir, caminhar, andar com Ele, viver essas maravilhas de Deus e recebê-lo e rejeitar esse mundo que exclui, rejeitar essas doutrinas malucas que diz que o outro não pode, que quem pode é o fulano, ciclano e o bertano, como que se ele fosse o verdadeiro juiz, ou como aquele que pode até mesmo dar ideia aos ouvidos do juiz. Ele não se coloca no lugar de quem precisa de um paracleto. Ele não se coloca no lugar daquele que precisa de um preenchimento dentro da sua totalidade naquilo que se chama Deus. Ele quer simplesmente fazer os julgamentos, mas a genealogia de Jesus não mostra nenhum tipo de espaço, porta, brecha, ou algo que lhe traga um direito ou uma possibilidade de acusação que remonte alguma coisa sobre o fulano ou o ciclano, porque a acusação está aqui em todo mundo e em mim também está.
mas existe um paracleto diante de mim, que compra o meu barulho, que me ouve, que me auxilia, que me orienta, que me dá um abraço, que me apresenta diante do Pai, que intercede por mim, e o Pai já está cheio de vontade de me abraçar. E esse abraço do Pai chega até a mim e a ti através dessa gnose, desse conhecimento. Esse abraço do Pai chega até nós através desse amor ágape tremendo que mora na pessoa do Filho através do Espírito. Esse abraço me faz com que haja um desvelamento, um revelamento, um abrir do véu. A retirada do véu é revelar-se. O velar é se esconder, o desvelar é se mostrar, e ele se apresenta, ele se revela, ele se desvela diante de nós, através de Jesus, através das Santas Escrituras, através do seu Espírito, através de mim, de ti, de todos nós aqui. Porque quem somos nós? Será que de repente eu poderia estar nessa árvore genealógica de Jesus? Não. Será que tem padrões morais para estar? Tenho, porque não tem moralidade nenhuma. Então ali cabe eu, entendeu? Será que sou merecedor? Não, mas ele me amou, então ele me colocou, e quem não achou legal vai discutir com ele, acusador. Acusador? É, ué. Quem não acha interessante, reclame com ele. Você sabe por quê? Eu tenho um paracleto. Ele que me advogou, cara. O advogado é bom a beça. Muito bom, excelente. Ó, maravilhoso. Se você é contra tudo isso, eu te aconselho, procura ele, que de repente ele também pode vir. E aí prossegue na deportação para a Babilônia. Deportação da Babilônia, meu velho. Eu esqueci até do isso. Deportação da Babilônia. O que é isso? Deportação para a Babilônia. O povo amado, o povo escolhido, o povo que é chamado de povo de Deus está no exílio. Exílio, aprisionamento, prisão, sofrimento, vergonha. Exílio significa caos. Entendeu? Exílio significa caos. Há quem tenta trazer explicações sobre o caos, sobre pneuma, sobre o ruá, espírito em hebraico, pneuma, espírito em grego. Há quem tenta trazer explicações sobre o pairar do espírito que pousou ali quando o sujeito escreve. O Gênesis capítulo 1 e 2 é escrito no 6º século a.C., numa época de exílio babilônico. Muitos dizem que foi Moisés. Isso é paranoia. Não tem nada a ver esse escrito da criação com Moisés. É um escrito exílico sacerdotal. Isso é uma questão exegética em que aqueles que são dessa vertente e aquele da questão sacerdotal escreve esse escrito, e nesse tempo ele diz que Bereshit bara e Elohim. Aí ele fala, no princípio criou Deus. Aí Ve'et ha-shamaim, os céus e a terra. E ele diz, e o ruá de Deus Verharetz parava sobre a face das águas, sobre o caos. E ele veio e pousou no caos. O cara que está escrevendo aqui no exílio, ele diz que o Espírito de Deus vem e pousa. Isso dá a nos entender que é como uma bomba. Quando há o relato do Evangelho pousando sobre Jesus, ele pousa no caos. E ali é como que se diz que o caos ele pode ter uma conotação tanto para A quanto para B. Ele pode ter um sentido negativo, porque caos, dentro da nossa compreensão, é uma coisa extremamente negativa. Mas ele ali diz que o caos, ele pode ser, ele tem várias possibilidades. Eles pegam, vários autores, vários teólogos apresentam isso, o caos como um ovo. O ovo pode ser simplesmente um ovo com gema, clara e casca, e não gerar vida nenhuma. Mas o ovo, independente
dele ser ovo, se vier alguém e o chocar, ele pode trazer vida. E esse Espírito de Deus que pousa é o chocar de Deus que traz vida no caos. O caos gerou o cosmos. O cosmos é o embelezamento da criatura. A criatura somos nós. E aí ele diz que no meio do exílio caótico e problemático, o Espírito gera vida. Onde mora a vida no exílio? Na vida de Ezequiel, que propagou a verdade. Onde mora a vida no exílio? Na vida de Daniel, que foi um homem santo e reto diante de Deus. Onde mora a vida no exílio? Ananias, Azael e Azarias, que foram intitulados como Sadraque, Mesaque e Abednego. Onde mora essa virtuosidade? Ela mora no chocar do Espírito que abraça o caos. E dentro desse caos existem pessoas que querem ser abraçados e querem ser gerados e querem ser vivificados. É meio uma controvérsia real, mas esse Deus tem esse poder de trazer vida onde não tem, porque Ele é dono da vida. Ele tem poder de dar e de tirar. Já dizia o livro de Samuel com respeito a esse poderio do Eterno de dar a vida, de tomar e de reavê-la. Então, esse Espírito, ele aparece nesse momento de um caos da deportação para a Babilônia. Da deportação, Jeconias gera Salatiel, Salatiel gera Zorobabel. Quem foi Zorobabel? Zorobabel é aquele que agiu no tempo do sumo sacerdote Josué. Quem foi o sumo sacerdote Josué? Zacarias fala dele no capítulo 3. Quem foi Zorobabel? Zacarias diz: nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito, Zorobabel. Quem foi Zorobabel e o sumo sacerdote Josué? O profeta Ageu chamou Zorobabel. Chega aqui, deixa eu te dar uma ideia. Muitos que viram esta casa na sua primeira glória, viram que era tremenda. E os que estão vendo agora, estão vendo que não há de se comparar. Mas deixa eu te falar um negócio. A glória dessa segunda casa será muito maior do que a primeira. É o chocar de Deus no caos. É o Espírito de Deus chegando onde não tem nada e transformando, e do nada dizendo que esse nada será superior a todos os feitos anteriores e a manifestação de Deus, pelo fato do restabelecimento. Ou seja, aquilo que não servia para mais nada, agora serve, a glória será muito maior. Zorobabel gerou Abiúde, que gerou Eliaquim gerou Azó, Azó gerou a Sadoc gerou a Aquim gerou a Eliúbe gerou Eleazar gerou a Matã gerou a Jacó gerou José. E aqui o cara deixa bem claro que ele foi marido de Maria. Ele não diz pai de Jesus, ele diz marido de Maria. Você sabe por quê? Porque a nossa cabeça entende que Deus só fala pelos homens. Aqui ele está mostrando a genealogia de Jesus, está dizendo: olha, Deus fala, trabalha e atua através das mulheres também. E quem gera Jesus? Maria. Caramba, a genealogia de Jesus dá um banho, meu irmão. A genealogia de Jesus arrebenta, velho. A genealogia de Jesus é o seguinte, meu irmão, aí, vai. Quer brincar? José foi marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E de Davi até a deportação da Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ele mostra os tempos, as gerações, e mostra uma realidade dentro dessa questão genealógica que foi narrada. É uma narrativa em que a audiência de Mateus pôde recebê-la, uma audiência muito pequena, mas que recebeu todo esse aparato de informações, um coroado de informações riquíssimos, onde na verdade desperta dentro do ser, daquele que ouve e a recebe, algo que se chama um despertamento para a vida eterna sobre a pessoa de Jesus, que eu e você hoje podemos desfrutar, presenciar e receber também todo este despertar de Deus em nós. E aí, meu irmão, acaba com as formatações que nós temos, acaba
com pensamentos oriundos de nós mesmos ou do inferno, onde se diz que fulano não pode, quem fez isso não tem vez, e se assim é digno de morte, ele tem que sair, porque isso é um absurdo, não se pode admitir um estupro, não se pode admitir o cara que saiu com a nora, não se pode admitir o outro que pegou a prostituta, o outro foi fazer uma missão, hoje a gente chama de missão, chegou lá, foi pro prostíbulo zoar, entendeu? E depois volta com os dados divinos. Quem vai receber esse missionário que foi lá não sei para onde, chegou lá, comeu todo mundo e depois volta dizendo que Jesus é bom? A galera fica quieta assim mesmo. Isso aí é eu e você, cara. Jesus chama ele, vem cá, meu irmão, para de vacilar. Tu é mó vacilão, mas vem cá, vou dar uma ideia no pai, vou te reaver. Mas é o seguinte, eu continuo te amando. A escolha do erro ou do vacilo é minha e sua, cara. E aquele cara que fez isso, ele sabe que ele fez M. A questão da mulher, nós somos completamente moralistas, entendeu? A mulher adúltera, cadê os seus acusadores? Não tinha um, meu irmão. Porque saiu desde os mais velhos, porque quanto mais velho é, mais merda tem nas costas. Então, começou a sair primeiro os mais velhos, entendeu? Quanto mais velho é, mais bobagem fez. E aí começou a sair. Mulher, onde estão os teus acusadores? Se os mais velhos estão saindo, os mais novos, vamos embora. Se eles saíram... mas vai sair depois, porque tem menos problemas, né? Os outros já devem estar mais cascudo, lotado de pecado. A carga está grande. E aí eles se retiram. E Jesus, ele pega e diz, nem eu. Mas aí a gente pega e coloca assim, vai, mas não peques mais. A gente coloca assim. A mulher sabe que ela não pode pegar, mas a gente quer divertir. A gente quer orientar, porque eu conheço, eu sei, sabe de nada. Estou igual a mulher, igual os caras que cartavam pedra. Tudo está igualzinho os dois. Não tem diferenciação. Não há, é tudo homogêneo, igual, não há nada heterogêneo entre a minha atitude e a sua, em se tratando a questão que relativiza tudo aquilo que estava em torno da prática daquela mulher e daqueles caras. Tudo igual. Até mesmo, professor, porque nessa passagem eles ocultam o homem e colocam o da mulher. Eles não apontam também, não levam também o homem. Mas se eles tivessem ocultado o homem e ele estivesse sem pecado nenhum, entendeu? Seria até o homem eles não comentam, mas eles levam a mulher até Jesus. Seria até uma forma de abordagem, né? Mas ali é uma problemática geral, oculta o cara, traz a mulher, não pode tacar pedra depois porque está tudo errado, tem que ir embora porque está uma zebra só, depois a gente entra com caráter moralista porque a gente quer falar, olha só, vem cá, você é um cachaceiro, você cheira cocaína, você está saindo com a mulher do outro, vem cá, mais, a gente é assim. Mas Joel, ali naquele momento ali, a intenção maior deles era ter uma situação para pegar um Jesus. Era uma situação para pegar Jesus. Esse moleque ali era isso. Então, eis aí a revelação do pecado dos caras, entendeu? Eis aí o problema. E quantas vezes nós não somos assim também? Nós somos possessivos. Rapaz, o homem é cheio de problema. Nós somos completamente possessivos. Meu Deus, o meu filho, a minha mulher, o meu marido, a minha casa. Depois, rapaz, agora nós é aquela possessão de aprisionar. E a religião também faz isso. A minha ovelha, o meu servo, o meu presbítero, o meu diácono, o meu não sei o que, você aprisiona o cara. Agora o meu de Deus é o meu ágape, é meu para cuidar, é meu para amar, é meu para dar tudo para ele, entendeu? O senhor falando isso, eu lembrei de uma colega minha que ela disse assim, o pastor da minha igreja falou pro diácono lá, para ele não cometer os erros das ovelhas. Eu falei, mas ele também não é ovelha? Certamente. Então, não, mas não pode, porque mas o nosso é meu, é possessivo, o de Deus é amor. O de Deus aí é maneiro, cara. O de Deus, ele chega, é meu filho, e ele vai lá, abraça o cara todo ruim, todo sujo, fedorento, mendigo, rapaz podre, ele abraça, é
meu, mas não é aquele meu dominador. Se ele falar assim, me dá tudo que eu vou embora, ele fica triste e deixa aí. Mas se voltar, ele abraça, e ele quer, e ele dá a vida, e ele faz qualquer negócio. Já dizia Paulo, que nem o seu filho poupou, mas antes o entregou por amor de nós. Rapaz, isso é a manifestação, a revelação de Deus em nós. É Ele se revelando. No início da aula eu disse que eu posso me revelar de uma forma hipócrita, eu posso me revelar de uma forma mentirosa, eu posso me revelar de uma forma que causa impressão a terceiros, a ponto de alguém dizer, nossa, o Joel é o cara, mas Deus não pode fazer isso. Deus se revela de uma forma diferente. Deus é amor e é assim que Ele se revela, porque Ele não é hipocrisia, Ele não é mentira, Ele não há qualquer sombra de variação, Ele não quer causar impressão a ninguém. Você vê que o enviado, o Espírito Santo, veio para dar testemunho do Cristo. Que coisa linda quando eu dou testemunho de você, eu não me autopromovo, não há questão do ego em mim. Eu estou sempre apresentando você, eu não esquenta a cabeça comigo. É o fulano, é o cicrano, é o Roberto, porque a Lília é isso, a Lília é aquilo, eu gosto tanto da Lília, ela passou aqui, foi minha aluna, hoje é diretora da escola tal, porque era uma aluna aplicada, e o outro e tal, e fulano, e o Espírito Santo só ficava assim, dele mesmo não dizia nada, a gente está precisando ser um pouco mais pentecostal, e de pentecostal a gente não tem nada, entendeu? A gente é um bando de caô, um bando de mentiroso, que quer ficar falando línguas estranhas, dizendo que é pentecoste, enquanto o Espírito Santo, ele promove o outro, ele promove o próximo, ele eleva aquele que não se chama ele, entendeu? E a gente não tem esse sentimento, porque aqui não, porque eu sou um homem sério, aqui as coisas são diferentes, porque eu zelo, eu prezo, porque eu, de fato, né, sou homem de Deus, porque eu tenho cuidado com as minhas ovelhas, eu zelo para que a gente possa, rapaz. Isso deve ter vindo do inferno, porque o Espírito Santo não é assim. E o Jesus? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para poder gloriar o meu Pai. Eu vim para poder fazer com que o meu Pai fosse conhecido, visto, contemplado. Rapaz, posso fazer uma pergunta para vocês? Será que vocês estão vivendo esse evangelho que nós estamos conversando aqui, ou vocês estão vivendo um outro evangelho? Claro que é oração. É o que Paulo falou, né? Se vos apresentar de outro evangelho que seja anátema. Anátema a palavra anátema é aquilo que deve se colocar à distância de mim, entendeu? Aquilo que deve estar longe de mim, anátema. É uma palavra grega também. Distante, longe. Entende isso? Eu também cheguei a ver um significado, é como se fosse também um animal empalhado. Isso também. Então, isso tem que ficar longe de mim, distante de mim, mas aí a galera quer abraçar essa parada. Gente, para a liberdade é que Ele vos chamou. E se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, porque deixa eu te falar um negócio, vocês não estão libertos. Vocês pararam ali, ficaram quietos, mudo. estão estacionados nas mãos. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este é o Evangelho de Cristo Jesus, cara. Nós estamos falando do Evangelho dentro de genealogia. Eu nem entrei ainda no Evangelho. É só uma apresentação do Evangelho. Entendeu? É só um esquema. É só um esquema. Entendeu? Esquema. Esquema é um protótipo. É um prenúncio. Me dá um esquema da tua tese. Você não vai dar a tese toda, você vai passar algumas partes. Esquema. Entendeu? É só esquema. É só apresentação.
do Evangelho de Mateus. Esquema. É só isso. Não é muita coisa. Esquema é um negócio legal, porque isso me remonta à questão do apóstolo, a palavra também apóstolo. A palavra apóstolo, ele significa enviado, enviado por alguém. Quando o Paulo vai falar desse enviado por alguém, ele coloca o ex na frente. Ou seja, enviado dele. A palavra grega, gente, é até esquisito que eu vou te falar agora, esse ex que fica antes do apó, porque o apó é enviado por alguém, tá? E esse apó que vem antes, é alguém que está enviando, esse ex. Não sei se vocês já ouviram falar, ex e eno. Exo é o que sai para fora de mim. Vê se vocês entendem isso que é esquisito. Sai para fora de mim, tá? Eno é o que entra para dentro de mim. Como é que vai sair para fora e entrar para dentro? Mas é grego, é assim mesmo. Então quando ele coloca esse ex, ele diz assim, é aquele que foi enviado de dentro de mim. Caramba, Deus é uma parada tremenda quando ele envia esse Espírito, quando ele apresenta essas questões, essa coisa toda maravilhosa que nos toma, né? E que eu e você estamos precisando entender esse Evangelho, essa boa nova, essa boa notícia que é contra o império deste mundo, é contra a questão da religiosidade, é contra uma série de pensamentos que a nós foram apresentados desde a nossa infância, mas o Senhor resolveu nos abraçar aqui, porque em chegando à plenitude dos tempos, Ele manifestou o seu Filho, e esse Filho chegou até a minha tia aqui, hoje, agora e aqui. Ele está aqui, através dessa palavra, através dessa orientação, através desse diálogo, dessa apresentação de quem Ele é, do que Ele quer, e por que Ele quer, e para que Ele quer, e quando Ele quer. Dentro da genealogia de Jesus. O Evangelho de Mateus para eu e você andar de acordo com Ele. Né? Para a gente poder ter algo mais palpável desse Deus, desse relacionamento com Deus, dessa vida com Deus, dessa apresentação desse Jesus que um dia foi apresentado a mim como Salvador da minha alma. Mas vai me salvar de quê, para quê e para onde? Segundo a religião não consegue apresentar isso. Porque a religião me faz querer ser um sujeito que tem status e respeitado entre os demais. A religião me conduz a um terreno do maligno que me faça a minha pessoa sentir-se melhor do que as outras. E me faz entender que os demais têm que abaixar a cabeça para mim. E não deixa eu compreender que aquilo que foi proposto aqui, dentro daquela situação que eu pedi que alguém se manifestasse, é um ministério. E que aqui eu tenho que abaixar a cabeça. Religião significa religar. Será que está entendendo? Deturpar também o significado. Religião tem a ver com a questão hierárquica. Hierarquia é uma coisa completamente de Deus também. Mas será que eles respeitam? Porque se eu aqui sou professor, e no caso a Ana ficou como tesoureira, será que a questão hierárquica das religiões, o cara que é o líder respeita o outro que é o tesoureiro? Respeita nada, maluco. Ele manda no tesoureiro. Se o tesoureiro não fizer o que ele manda, ele tira e bota outro. Então a hierarquia hoje não funciona como hierarquia. É só um 7-1. Cheio de laranja. Laranja. Mas aí eu convido vocês a viver uma novidade de vida de acordo com o Evangelho de Jesus. É uma proposta. Eu sou extremamente propositivo para ver se conduz alguém ao caminho do Senhor. E quem quiser ser conduzido será, e de certo o Pai vai receber. E quem quiser continuar
Como o filho pródigo ficou lá um tempão até que a ficha caia, você sabe por que tem hora que não dá pra gente também, tem mais etapa, o sujeito tem que quebrar a cara do corpo, ele tem que sofrer aquilo tudo, tem que padecer, porque não é sábio, entendeu? Ele não é inteligente. Aí ele sofre mesmo, aí chega um momento, eu agora, que bom que eu já tinha visto há muito tempo, mas você viu agora, tá bom, ainda bem que viu, né? Ainda bem que viu, né? Esse é o convite, esse é o Evangelho. Essa é a apresentação do Evangelho de Mateus, que é a genealogia de Jesus. E seria muito bom você assistir o vídeo no YouTube, onde tem lá a história da Natividade de Jesus. A doçura do teu falar, a doçura do teu olhar, amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim. Quando falas, olhas pra mim, tanto amor, meu Senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso. Olha pra mim, eu preciso esse olhar. Preciso. Pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti. Preciso de ti. Eu preciso. A doçura do teu falar, a doçura do teu olhar, amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim. Quando falas, olhas pra mim, tanto amor, meu Senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Preciso te ouvir. Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso. Olha pra mim, eu preciso esse olhar pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver,
Senhor, preciso ouvir tua voz. Preciso, Senhor. Preciso teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Sobre mim.